Muito bem. Agora, essa variância, pessoal, essa variância ela tem um certo probleminha, tá? Por quê? Eu estou fazendo a interpretação da variância, da homogeneidade, que conjunto é mais homogêneo do que o outro, que variável é mais homogêneo que o outro, que a outra. Mas essa variância, como ela é elevada ao quadrado, significa que a unidade que a gente vai estar trabalhando vai estar elevada ao quadrado também. Aí isso dificulta um pouco a interpretação. Por exemplo, se você estiver trabalhando com os dados, sei lá, a medida da pétala de uma flor, você está fazendo várias medições e quer comparar com outra espécie de flor. E aí, essa medida, vamos supor que esteja em centímetros. Quando você calcula a variância, uma vez que você está pegando o quadrado dos desvios, essa unidade centímetro passa a ser centímetro ao quadrado. E aí começa a ficar um pouco confuso. Independente da unidade que você pegue, a variância vai estar com essa unidade ao quadrado. A dimensão que você pegar para a dimensão que você pegue para a variável, a variância fica sempre o quadrado dessa dimensão. E aí dificulta muito a interpretação da variância por ela estar com a dimensão ao quadrado. E aí, como é que a gente faz para contornar essa situação? Para contornar essa situação, a gente vai definir agora outra ferramenta, tá bom? Essa outra ferramenta é o desvio padrão, que é o que iremos trabalhar agora, tá certo? O desvio padrão é definido por essa fórmula, a raiz quadrada da variância. E aí, quando eu retiro a raiz quadrada da variância, eu volto para a dimensão original dos dados, tá certo? Os dados estavam ao quadrado, mas extraindo essa raiz quadrada, a gente retorna para a dimensão dos dados que eu estava trabalhando. Por exemplo, no grupo A, no conjunto A, só para calcular um pouquinho esse desvio padrão, no grupo A, que era a variável x, a gente viu que a variância deu 2, né? Nesse caso, tanto no grupo A como no grupo D, a variância deu 2. Então, a variância de x foi 2, tá certo? Então, qualquer dimensão que você estivesse trabalhando, a variância estaria ao quadrado. Deixa eu só arrumar esse 2 que está feinho que sobe. Aí, quando eu calcular o desvio padrão, vai trazer para a unidade, para a dimensão original dos dados. Então, o desvio padrão aqui de x será nada mais que a raiz quadrada da variância. Vou colocar logo a raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,41. Tá certo? Aí eu trago de volta os dados para a dimensão dos próprios dados que a gente já trabalhava, tá certo? Então, a variância está com a dimensão quadrada e o desvio padrão retorna para a dimensão dos dados. Aí eu trouxe alguns exemplos para a gente trabalhar tanto com desvio médio, a variância e o desvio padrão, para ver como é que a gente consegue fazer essas continhas. Por exemplo, começamos com, novamente, os dados daquela tabelinha que a gente já trabalhou tanto, dos dados socioeconômicos dos empregados lá da seção de orçamentos. A gente tinha essa tabelinha com o número de filhos, né, que essa aqui era a variável Z. E aí o que eu quero calcular agora? Eu quero calcular o desvio médio junto com vocês, quero calcular a variância e quero calcular o desvio padrão. Vamos fazer isso juntos, tá bom? Muito bem. A média, quem lembra quanto era a média do número de filhos aqui? Eu tinha deixado isso aqui separado, mas se eu não me engano era 60 e alguma coisa, 66. Deixa eu confirmar aqui que eu tinha deixado aqui anotadinho, só preciso encontrar. 1,65. Depois vocês podem confirmar na aula anterior. Isso foi feito na aula anterior, quando a gente falou da média. Isso deu 1,65. Aí o que é que eu vou fazer para determinar o desvio médio? Eu vou ter que pegar cada um desses valores e subtrair da média, tá certo? Cada um desses valores que aparece aqui na coluna número de filhos. Vamos fazer de um em um. Eu vou ter o primeiro aqui. Deixa eu organizar. Isso vai ser Z1 menos E barra. O Z1 é o 0 menos o Z barra, 1,65. Tá certo? Se você fizer 0 menos 1,65, dá menos 1,65. Ok? Aí você vai para o próximo, Z2, que é esse cara aqui. Z2 menos E barra. 1 agora. Menos 1,65. Que dá menos 0,65, não é isso?
Aí vamos para o próximo, Z3. Z3 menos Z barra. 2 menos 1,65. 2 menos 1,65. Agora dá positivo 0,35, né? 0,35. Aí vou para o próximo, Z3. Z4 agora, desculpa. Z4. O Z4 agora é 3 menos 1,65. Se você fizer 3 menos 1,65, vai dar 1,35. O Z5 menos o Z barra vai dar 4 menos 1,65. E se você fizer essa continha, você vai ter 2,35. E por fim o Z5 menos o Z barra é igual a 5 menos 1,65, que dá 3,35. Ok? Pronto. Feitas essas continhas, a gente vai determinar agora o desvio médio. Então, o desvio médio, se nem se vai caber aqui, que a conta é meio longa, o desvio médio será igual. O que é que a gente tem que fazer? Como a gente está os dados estão organizados numa distribuição, eu tenho aqui o número de frequências. Então, eu vou pegar esse número de frequências, da frequência, e multiplicar pelo módulo do desvio, tá certo? O desvio já foi calculado ali. Só que para não ter que repetir essa primeira conta aqui, para eu não ter que repetir ela 4 vezes, aí eu coloco 4 vezes o resultado dessa conta, tá certo? Então, ficamos assim. Deixa eu trazer isso aqui um pouquinho mais para baixo. E aí, fazemos esse desvio. Ó, pegamos o primeiro dado. Vou até abrir um colchete aqui. Primeiro, você vai pegar 4 vezes a frequência, 4 vezes o desvio, o módulo do desvio, né? Seria esse módulo aqui. Aí eu vou pegar o módulo já do resultado que eu calculei, ou seja, o módulo de menos 1,65, que dá 1,65. Mais, vou para o próximo, 5 vezes, a frequência que ele aparece é 5, 5 vezes o módulo desse valor aqui, menos 0,65, que o módulo vai dar 0,65. Mais, vou para o próximo, o módulo desse valor, só que eu vou ter que multiplicar pela frequência, que é 7. Tá dando para acompanhar, né, pessoal? Tá ficando confuso alguma coisa que eu estou falando. Vou pegar o 7 e vou multiplicar agora por esse valor aqui em módulo, que vai nele próprio, né? 0,35. E aí continua o processo. Vou quebrar a fórmula aqui, mais... Aí vou para o próximo. 3 vezes esse próximo valor aqui em módulo. 3 vezes o próximo valor em módulo, que é em módulo da 1,35. Mais 0 vezes, você pode até ignorar quando você tiver o zero, tá? Eu vou colocar aqui só para efeitos didáticos, ó. 0 vezes 2,35 em módulo, que vai dar ele próprio. Mais, por último aqui, uma vez, esse outro desvio aqui, o módulo desse valor, né? Que dá ele próprio. 3,35. Feche isso aqui. Isso aqui deve ser dividido. Eu sei que é feinha essa fórmula do jeito que fica assim, pessoal, mas é porque era muito grande. Isso aqui dividido por... Posso colocar até assim, ó. Não, acho que assim fica melhor. Isso aqui dividido por a quantidade de elementos. Aqui na frequência tem sendo a quantidade total de elementos, que é 20. Tá bom? E é assim que a gente obtém o desvio médio dessa variável z. O desvio médio dela é, portanto, você fazendo essas continhas, eu já fiz antecipadamente, só preciso achar no meio das minhas folhas, dá aproximadamente 0,98. Tá certo? E aí depois vocês fazem essa continha aí para confirmar.